Meus queridos amigos, nós estamos entrando no último mês do ano. E muita gente, ao invés de ficar feliz, fica triste porque sente solidão. Mas a gente quer perguntar agora para você, será que esse sentimento no qual uma pessoa sente assim uma profunda sensação de vazio e isolamento pode ser positivo? Nós vamos conversar com o professor e coordenador do curso de Filosofia da PUC Paraná, que lançou um livro justamente sobre esse tema, o Gelson de Oliveira. Gelson, boa tarde. Boa tarde, Magna. Você sabe que essa é uma época que a gente sente muito essa sensação, né? Uma sensação muito parecida com solidão em meio à multidão. Agora, vamos fazer uma diferenciação? A solidão como doença e a solidão como posicionamento para auto-se conhecer. Pois é, Magda, esse é o título do meu livro, se chama justamente A Solidão como Virtude Moral, né? Se trata de uma obra em que a gente tematiza o valor, a importância da solidão para o aprofundamento daquilo que a gente é, numa certa perspectiva de afirmação individual frente a essa sociedade que a gente vive, que é uma sociedade muito marcada justamente pela necessidade de anulação do eu, em que a gente tem que o tempo inteiro copiar as coisas das outras pessoas, se vestir igual às outras, ter os mesmos valores, né? Quer dizer, hoje o mundo inteiro vive um processo que é muito típico da nossa época. É bem interessante ver até um número. Veja, nós iniciamos o século passado, o século XX, com 2 bilhões de pessoas no mundo. Quer dizer, quando a minha mãe nasceu, por exemplo, minha mãe tem 60 anos, o mundo tinha 2 bilhões de pessoas. Chegamos num momento hoje em que nós temos quase 7 bilhões. E dizem as expectativas que quando a minha mãe tiver 75 anos, vamos chegar a 9 bilhões de pessoas. Veja que é um fenômeno, num curto espaço de tempo, que muda muito o jeito como nós nos comportamos. Quem já teve a experiência da multidão, num grande show, numa coisa assim... E sentir? Sabe como é que a solidão, ela tira você de você mesmo. Você faz coisas que você talvez não gostasse de fazer, não gostaria de fazer. Você tem um certo êxtase, assim, né? Um certo arrebatamento que a solidão provoca. Então, veja, pensando isso culturalmente, o que acontece é que a solidão, ela é necessária para a gente reafirmar aquilo que a gente é num mundo de tanta multidão, de tanta gente, tanto barulho, né? A era moderna é a sociedade do barulho. Não necessariamente dar as costas, provocar um processo patológico. Isso mesmo, não é essa quer dizer, a ideia. há 2 tipos de solidão. A solidão doentia, da patologia, da depressão, da gente ficar em casa triste, por exemplo, por não ter ninguém para a gente conviver, esse tipo de coisa. Essa solidão é negativa, ela é uma solidão de fuga do mundo, né? A solidão que eu trato no livro é como virtude no sentido em que ela te capacita para ir a outra pessoa. Ou seja, qual que é o melhor jeito da gente se relacionar? O Nietzsche acha assim que é construindo você mesmo em solidão, fazendo de você uma obra de arte, se embelezando. O melhor presente que você tem para dar para outra pessoa é ser bonito. Agora, o que é legal é o seguinte, preservar os seus valores, preservar os seus pensamentos, os seus posicionamentos. A gente percebe hoje uma solidão, como você falou, patológica, e aquela solidão necessária de preservar o seu posicionamento não existe. Não existe. A gente está o tempo inteiro abrindo mão das coisas que a gente pensa. E aí é interessante, Mike, porque a solidão não é fácil nesse sentido. Mesmo assim, essa que é desengajamento, como eu digo sempre, em que a gente tem um pouco de coragem de se distanciar daquilo que todo mundo pensa. Essa solidão é um pouco difícil, precisa de disciplina, coragem até, né? Então, mas ela é muito saudável, porque ela faz a gente se tornar aquilo que a gente é de fato e se limpar. E a solidão, ela tem esse processo de asseio, se limpar de tudo aquilo que na convivência com as outras pessoas a gente vai acumulando e que não são coisas nossas, né? Você nos traz no livro um pouco dessa teoria, mas e a prática? Como é que a gente pratica isso? Bom, eu acho, primeira coisa, nós temos que ter, assim, uma coragem de ficar sozinho. Não, assim, no sentido de isolamento, de ficar trancado no nosso quarto, agora vai ser Natal, a gente vai ficar trancado no quarto, nada disso, né? Mas no sentido da gente ter coragem de pensar as próprias ideias, de fazer autocrítica, por exemplo, tirar uma parte do teu dia para avaliar o que você fez nesse dia, né? Ouvir música, por exemplo, desligar um pouco desse barulho da sociedade moderna e ficar em silêncio, ler um bom livro, por exemplo. Essas práticas que são muito importantes, caminhar, por exemplo, caminhar é uma boa forma de estar sozinho. É uma higiene corporal. Não, isso. Você falou uma outra espiritual. frase. Toalete espiritual. Toalete espiritual, que eu achei bárbaro. E é uma colocação perfeita para essa época do ano. A gente tem que se limpar. Eu acho, o Nietzsche é uma metáfora muito boa. Diz assim que a gente é como uma poça de água na beira de um caminho. Vem ali os andarilhos, deixam os seus andrajos, vem os passarinhos, fazem ali os seus cocôs, né? Vem uma chuva e traz lá a sua sujeira e essa água vai ficando suja. Isso somos nós. Essa água entra embaixo da terra de novo para sair limpa do outro lado e dar de beber para outras pessoas, para outros andarilhos.
Ou seja, se a gente quiser, de fato, construir relações saudáveis na família, no casamento, você que é casado e tal, você que tem amigos, se você quiser, de fato, construir relações saudáveis, você precisa primeiro se limpar dessa sujeira toda que você vai acumulando, entrar para dentro da terra, ficar naquele momento de solidão, como eu disse, né, cultivando aquelas suas próprias ideias, suas próprias decisões, para poder se relacionar de forma saudável com as outras E isso pessoas. precisa acontecer porque nós estamos caminhando para a superpopulação. Você fez uma conta bacana aí, 2 milhões em determinado período, Bilhões, 7 milhões agora, com expectativa para 9 milhões. É muita gente. É muita gente. Bilhões, desculpa, bilhões, não milhões. Isso, o mundo está cheio de gente. Quer dizer, isso é bem simples. Quem mora no mundo urbano, quer dizer, você vai simplesmente comer no restaurante, está cheio de gente. Você vai andar de ônibus, cheio de gente. Vai pegar um avião cheio, todos os lugares está cheio de gente. Aí a questão, como nós vamos ficar sozinhos num mundo superpopulacionado, digamos assim, inflacionado de gente? Quer dizer, esse é um desafio. Portanto, não se trata de simplesmente se distanciar desse mundo. A gente não tem como. A verdade é que nós não temos mais como nos distanciarmos, de fato, deste mundo da multidão. O que a gente tem é como viver dentro da multidão de forma mais saudável, de forma a termos as nossas próprias ideias, não nos deixarmos diluir, digamos assim, inclusive moralmente, porque aí está o problema da moral. Né? O grande problema hoje da moral é justamente esse, é você ter essa influência e não refletir sobre essa influência. Isso mesmo. Aí eu sou professor de filosofia, a gente faz uma distinção entre moral e ética, né? Quer dizer, moral, a moral é o código de comportamento, ela quer que todo mundo se comporte igual. Há uma padronização de comportamento, quando nós falamos em moral. E a ética é justamente quando a gente pensa sobre isso e fala, peraí, se eu não fizer isso? E se eu fizer o contrário? Quais são os custos que eu tenho se eu não cumprir essas normas sociais? Então, a ética é uma reflexão sobre a moral. Então, nós temos justamente a solidão como virtude moral, ela pretende nos ajudar a refletir sobre esses costumes que a nossa sociedade impõe sobre nós, mas que se tornem, de fato, viáveis para a nossa vida. Porque muitas vezes a gente cumpre normas sociais, Magda. Consumismo seria um desses, não seria? Por exemplo, o consumismo é um problema. Por que o consumismo é um problema? Porque nós vivemos comprando coisas que a gente não precisa. Só porque a gente acha que, tendo essas coisas, nós vamos ser aceitos pelas pessoas que a gente ama, não é? Então, a gente quer ser aceito nas rodas sociais, a gente compra tal roupa, fala tal palavra, se comporta daquele jeito. Inclusive, relacionamentos assim, sexuais mesmo, porque a gente quer ser aceito em determinado grupo social, a gente faz o que todo mundo faz. Não o que a gente quer, de fato. Né? Agora, essa proposta do livro, ela consegue passar com clareza, porque a gente fala de filosofia e ela parece um distanciamento da nossa realidade, e não é. Né? Pelo que o Gelson acabou de conversar conosco, todas as ações, todas as situações são muito próximas da gente. Olha, isso é bem legal, Magda. Eu sou professor de filosofia já há muitos anos, sou diretor lá do curso de filosofia da PUC do Paraná, e a gente, eu tenho um horror, assim, esse tipo de coisa que faz a filosofia ficar tão distante, estranha, né? Hermética, difícil, assim, que a gente não pode pegar aquilo. Eu acho que a filosofia não tem nada disso. Eu sempre digo que eu tenho uma campanha, filosofia não é museu. Quer dizer, nós precisamos do mofo do livro, né? Assim, do livro antigo, ler Platão, claro, isso é muito importante. Mas a filosofia, depois disso, ela precisa abrir os seus ouvidos para o mundo, para a vida, né? Ver o que está passando ao seu redor, e essa é a minha proposta. Onde a gente vai encontrar nosso exemplar? A gente encontra na Livrarias Curitiba, qualquer loja aqui da cidade. E você vai voltar para conversar comigo? Claro, estou à disposição, Magda. Super